Olá, muito prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou o Jefferson da Fonseca, ator e jornalista. Faço parte do Sempre um Papo com imensa alegria. Hoje tenho o privilégio de receber Lucas Guimarães, poeta, filósofo, produtor cultural, gestor público, meu amigo, muito carinhosamente digo isso num sentimento é, mesmo de muito afeto e de profundo respeito por tudo que representa, né, para a poesia, tudo que representa para a literatura, tudo que representa para as artes, tudo que representa para a cultura, não só de Minas Gerais, mas do Brasil. E Lucas Guimarães, que prazer enorme estar com você. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Jefferson. Jefferson é realmente um amigo, você sabe disso, muito, muito querido e é muito mais do que o dramaturgo e o jornalista, como ele se auto-classificou. Não, pelo contrário, o Jefferson é uma estrela de 1000 pontas, eu tenho a impressão. E muito bem-vindo e eu agradeço a você, ao Afonso Borges, ao Sempre um Papo, a todos que possibilitam sempre o papo existir. Gente, nós estamos no 39º ano do Sempre um Papo. Isso é muito importante. E que façamos ele ser o 40º, o 41º, o 42º, e que quando nós não estivermos mais aqui, nem o Afonso Borges estiver mais aqui, que tenha alguém para pegar isso em suas mãos. Isso só tenho a agradecer e desejar também um agradecimento especial a quem está nos assistindo. Bom, é uma felicidade enorme, como disse, quero reforçar aqui, é de uma generosidade, como podemos ver, sem tamanho. Eu chamo agora um vídeo da CEMIG, que é nossa patrocinadora. O Sempre um Papo é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo, patrocinado pela CEMIG via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Vamos ao filme da CEMIG. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom, nós estamos de volta e tenho o prazer de ter comigo Lucas Guimarães. Lucas, não posso deixar de começar com uma pequena provocação em 400 anos de literatura, em 400 anos de letras reunidas de modo tão particular e de modo tão valioso. Como é que é para você estar nesses 400 anos de tanta sensibilidade e de tanta contribuição aí com a nossa literatura brasileira e, enfim, no mundo? Lucas Guimarães. Olha, é muito interessante, realmente, nós conversávamos antes, né, do Jefferson, essa questão de 400 anos de poetas, claro, escritores, outros escritores também, mas de poetas, de João Joaquim até português, até chegar na minha geração, em mim, passando por Bernardo Guimarães, vamos lá, aí passa, tem que pegar só os mais relevantes, porque é muita gente, tá? É o Bernardo Guimarães, que de um lado escreveu o Seminarista, o Elixir Pajé, que é absolutamente genial, e existe uma anedota, não vai dar tempo para a gente falar, mas quando ele publicou isso na Vila Rica, em Ouro Preto, obviamente, foi um desespero geral, a ponto de o padre da igreja de São Francisco ter batido a porta dele,
nessa época. Mas, enfim, Bernardo Guimarães. Aí depois tem Alfonso de Guimarães. Temos, em seguida, Alfonso de Guimarães Filho, modernista, da geração de 45. Antes dele, o João Alfonso, que é um poeta, mas um contista extraordinário, de Galinha Cega, de Sardanapalo. Quando Vinícius de Moraes fala que ele não havia compreendido o modernismo na narrativa, só havia conseguido sentir o modernismo brasileiro na poesia de Mário de Andrade, etc, etc, etc. E que quando ele teve acesso aos contos de João Alfonso, é que ele se vê realmente de frente ao que era o modernismo numa narrativa. Aí depois disso, aí depois disso vem Afonso Henriques Neto, que é da geração marginal ou geração mimeógrafa, considerado historicamente como fundador da geração marginal, presente também junto com a Heloísa Buarque de Holanda, Heloísa Teixeira, naquele famoso 26 Poetas Hoje. Né? E depois chega eu. Isso passando por essa linhagem específica. Porque tem uma segunda. A segunda linhagem é de Francisca Alvim, que dá em Chico Buarque. A Maria Amélia era Francisco Alvim, e é exatamente o sobrenome de Francisco Alvim, que era casado com Albino de Guimarães, e que veio junto. Daí vem naquela música Para Todos: meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro. Ele está falando de Bernardo. Meu tataravô baiano. E aí numa outra linhagem chega a Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, do Grande Sertão. Foram 3 filhos de Bernardo, então por isso que eu falo que são linhagens diferentes. Vem a Guimarães Rosa, que é esse, possivelmente, o maior escritor do Brasil e certamente um dos maiores do mundo, sem dúvida alguma. E nascer dentro disso é basicamente você entender que nós temos alguma coisa a fazer, mas a minha ideia de poesia ela não vem de uma hereditariedade. Sim, eu tive acesso muito cedo tanto aos poemas e aos escritores, quanto dessa coisa de família. Mas não foi isso que me moldou. O meu primeiro poema foi com 5 anos de idade, ou 3 anos de idade, agora já esqueci. 3 anos de idade. E depois de tanto raciocinar, porque a gente tenta raciocinar a própria existência, eu entendi perfeitamente, e isso faz parte, um pedaço da parte da minha tese, da última tese que eu realizei em Paris, a escrita poética como patrimônio imaterial da humanidade. E lá, esse livro aqui, se eu conseguir pegar, esse livro aqui, com a capa do querido irmãozão Fernando Pacheco, pela Armatan, eu falo que a poesia, primeiro, para Kant, na Crítica da Faculdade de Julgar, ele já fala que a poesia é a arte mais sublime, e da poesia é que vem as outras artes. Isso está no primeiro capítulo do Crítica da Razão, de Julgar, do Kant. E ele compara a poesia somente à natureza e às grandes construções humanas, como as pirâmides, como essas, digamos, maravilhas do mundo. Só que ele, muito atrelado ainda, até por conta do seu tempo, à questão metafísica, como se o poeta fosse alguém ungido por Deus. Ele usa o conceito de gênio, mas que no fundo é isso, é uma metafísica, já que você não consegue explicar. Ele usa esse conceito, e que, na verdade, depois, mesmo Gadamer, que é o pai da hermenêutica contemporânea, também não conseguiu se livrar disso até eu cair
numa outra área do conhecimento, que é a antropobiologia filosófica, cujo maior nome é, sem sombra de dúvidas, Jacques Poulan. E lá a gente percebe que a poesia, ela nasce... Veja bem, a gente está no útero materno o tempo todo, durante X meses, escutando a voz materna, não importa como seja. E aquilo é o nosso contato com a realidade. Ali é a forma de a gente saber que a gente está protegido e é a forma também de se começar a se entender como um ser que existe. Só que depois de 9 meses, 8 meses, 7 meses, bom, depois de 9 meses, colocando a média, nós saímos de uma maneira bruta. Imagine que você nem a visão você tem direito. Quando você começa a ter a visão, você olha, por exemplo, para o Sol e ninguém fala para você o que é o Sol, você não entende o que é o Sol. O que você faz a partir de então? Você começa a conversar com o Sol como você conversava com a sua mãe no útero materno. E a partir desse momento, começa a ser desenvolvido o que é a criação humana. A partir de uma conversa com o Sol, você escuta o Sol falar, e isso é todo realizado desde 1926 pelo Humboldt, e continua até os dias de hoje na biogenética, juntamente com a antropobiologia, a realmente perceber que, de fato, existem experiências que nos demonstram que nós estamos sempre em busca da mãe e que nós somos, basicamente, frutos de uma prosopopeia, ou seja, de fazer o mundo falar. E o que o poeta, um escritor, mas um poeta faz? Ele faz o mundo falar. Ele faz a existência existir. Nós somos seres de linguagem antes de tudo. Antes de tudo, nós somos seres de linguagem, como Laplanche fala, como Lacan fala. Lacan fala até de uma maneira mais exacerbada. Mas tantos outros também. Não é o caso de Ferenczi, mas é o caso de tantos outros que vieram, até Judith Butler, etc, etc. Então, se eu compreendo, e realmente eu sinto dessa maneira, que a poesia ela é uma forma primeva, que está fora dos 5 sentidos, porque ela é eminentemente mental. Então ela não está nem na visão, ela não está nos ouvidos, ela não está na boca, ela não está no tato, ela não está em absolutamente nada. Ela é exclusivamente mental. Por quê? Mesmo que ela seja escrita no papel, para que nós a leiamos, o que ela faz, o que ela significa de fato, é aquilo que a mente desenvolve. E é assim que a gente existe um para o outro e a gente começa a entrar em diálogo consigo mesmo, primeiro, depois com os outros e depois com o mundo. É dessa maneira que eu enxergo. Lucas, não então os 400 anos, é lindo, mas eu penso que eu tive sim oportunidades na vida que me levaram a isso, mas depois a gente se desgarra, né? Como também a relação materna ou a relação paterna, a relação com o mundo. A gente, em determinado momento, se desgarra. Não significa que não exista, mas a gente se desgarra. Te ouvindo agora, Lucas, e eu passei os últimos dias, na verdade, as 2 últimas semanas, em trânsito com o meu trabalho fora, no Rio de Janeiro, e eu passei debruçado em cima de alguns dos seus textos. Quero agradecer a sua gentileza de me enviar, inclusive, textos inéditos, de me enviar o seu livro secretamente, que vai ser lançado em julho, muito secretamente, outras peles, né? Pela Círculo de Poemas. Pela Círculo de Poemas. O texto do Rascunho, que fiquei Antalfomal, o nosso protagonista. Antalfomali, exatamente. Visão dos Invisíveis. A Visão dos Invisíveis. Que, na verdade, de alguma maneira, o início seria, na verdade, de uma maneira, o início desse outro que vai sair em julho. Tá? Eles têm uma ligação. E aí, aproveitando, gente, leia o Jornal Rascunho, ele tem aí o Rascunho na internet, é aberto para todos.
é absolutamente genial. O Rogério Pereira é um verdadeiro gênio, de uma sensibilidade nova, uma história pessoal fantástica. Então, na edição de março saiu esse poema em prosa. Foi a minha quase primeira tentativa de ter um poema em prosa, que se desdobra depois no que vai sair em julho. E eu fiquei muito tocado com esse texto do Rascunho, muito especialmente porque ele me parece um monólogo extraordinário, me parece um monólogo, não no sentido, eu digo no sentido de um espetáculo, onde um narrador extraordinário atravessa e pega sobremaneira os seus ouvintes, ou esse... Enfim, eu fiquei muito, muito tocado por esse texto. E fiquei nos últimos dias também debruçados em outros dos seus textos. Exílio mexe muito comigo, muito, muito, muito mesmo, sobremaneira. Você também é um exilado, né, Jefferson? Então, nós somos exilados de alguma forma. O exílio, como eu utilizo, não é o exílio, obviamente, daquele que sai por motivos políticos, econômicos, etc. Não, é o exílio existencial. E me toca muito, especialmente porque me lembro do primeiro contato que tive com você, na sua voz chamada, na sua voz gravada numa mensagem que você deixou para mim, num encontro que teríamos, né, numa questão da gestão pública, né, num outro momento. Eu estava morando em Portugal, e quando eu ouvi a sua mensagem, eu disse, eu ainda, muito honestamente, Lucas, não o conhecia. Digo isso com muita humildade. Não conhecia. Com realidade. Exato. Mas eu ouvi a sua mensagem e falei, cara, esse cara parece um poeta. Eu me lembro do jeito de dizer, do jeito como você me trouxe para aquela... eu tenho essa mensagem gravada. Como você me trouxe para aquela conversa, para aquele encontro, para aquela indicação, né? Era uma promoção de um encontro por meio dos nossos papéis políticos, de homens públicos, né? Na gestão pública, né? Pelo interesse da comunidade. Reconheço, aliás, o belo trabalho, né? que você... né, à frente da biblioteca pública, enfim, na sua gestão. E naquele momento, quando eu ouvi, logo depois nós conversamos e foi incrível. E depois tivemos uma outra oportunidade de estar juntos e ali foi selada, de fato essa impressão de afeto, uma impressão belíssima, porque você é mesmo encantador. E aí eu tive recentemente, né, imerso nos seus textos, e eu queria a ousadia de ler um poema seu, né? Eu agradeço. Que me tirou o sono. É importante até saber, porque eu não tenho, nesse sentido, sou bastante transparente. Eu passo há 4 anos, mais ou menos, por algumas situações de saúde. É um pacote, mas basicamente é a porfiria aguda intermitente e que me prendeu numa situação de afasia, ou seja, com muita impossibilidade de ler e escrever, enfim, e outras tantas questões, mas que a gente vai levando porque cada segundo importa. E a gente vai falar disso também, porque, né, a gente, como divulgou, inclusive, nesse encontro, a gente estava falando, né, poesia, vida e identidades. Né? É difícil, há uma multiplicidade tão grande na sua obra, que nem se tratava aqui de falar deste ou desse outro lançamento, deste ou daquele livro. Né? Eu estou com várias das suas obras aqui, reunidas aqui, e todas muito presentes no meu eu mais profundo, numa compreensão e numa conexão muito clara, porque a poesia se dá naturalmente na escrita do poeta, naturalmente, como você mesmo disse, né, na materialização disso, seja no papel, mas é indizível o que acontece no encontro daquele que recebe, porque cada um de nós acaba recebendo aquele texto, aquelas palavras, ou aquela união, né, naquele formato, né, naquela formatação, com o que temos dentro de nós. Né? E é isso mesmo, há uma vulnerabilidade natural nesse existir, nesse lugar, e nós que somos apaixonados pela literatura e apaixonados pelos autores, apaixonados pelas palavras, a gente se vê o tempo todo
é incrível como, lendo você, eu pude passar boa parte de muitas questões que me tocam a vida, que me inquietam, que me perturbam. E você escreve isso de modo que eu jamais conseguiria escrever, ou que eu jamais encontrei escrito em nenhum outro lugar. E aí toma a liberdade aqui de quase nada, que mexeu muito comigo. E eu não sei se você sabe de cor, mas me perdoe aqui algum tropeço, né? Mas vai pelo calor da emoção mesmo. Eu não tem nada elaborado, nada decorado e nada, não tem mesmo. Eu estava preparado para ouvir o sujeito que me tocou tanto com, né, enfim, nesses últimos dias. Mas quase nada, Lucas escreve: tudo é palavra quando não é nada. O vento que sopra as ideias afugenta a palavra imperfeita. Nada. Às palavras, devemos a existência como a tela dos sapatos de Van Gogh, o cansaço, a caminhada, a terra úmida, o grão brotando, o futuro incerto, ao trem de ferro de Milton, as salinas dos desprotegidos, uma canção de trabalho ao primeiro manuscrito do Criador. Se o espelho mira o desejo contido, ou se a roupa encobre o defeito perfeito, assim vêm as palavras. Se ruas permeiam seu esqueleto, sua rotina, seu lampejo, não se sustente em palavras. Troque-se, evoque a amizade perdida para não se perder. Há uma lágrima sobre cada palavra. Ela nos liberta, sendo quase nada. Eu queria que você me falasse um pouco sobre quase nada. É possível? Porque nós somos, de alguma maneira, o essencial, eu não gosto da palavra essência, mas o fundamental, que é o pilar fundante nosso, é quase nada, Jefferson. É assim que eu observo. As palavras, como eu disse antes, nós somos seres de linguagem, sobretudo. E é neste quase nada que a palavra representa, porque a palavra é um enunciado e ao mesmo tempo é um símbolo, e sempre será, é nela que a gente consegue se ver, se locomover, se enxergar e ao mesmo tempo fazer isso também com os outros e sermos afetados pelos outros. É um quase nada. A existência verdadeira não está nem no meu corpo, nem no seu corpo ou no corpo de ninguém. A existência, aquela que eu pressuponho ser fundante, é aquela que está entre os nossos corpos, que é invisível, mas que nós sentimos e que nós, eventualmente, colocamos nas palavras. É isso. Esse quase nada é, na verdade, um tudo. Por quê? Porque não há como nós expressarmos e desenvolvermos a existência, ou observarmos, ou criticarmos, ou refletirmos sobre a existência, sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre as coisas, sobre o mundo. Não há como nós falarmos e querermos existir sem as palavras. E veja bem, não é a palavra escrita e tampouco a palavra falada. É a palavra mental. É aquela que o tempo todo nos move a existir, nos move a refletir, nos move a indagar, a perguntar o tempo todo, como crianças. E sim, depois disso, eventualmente, tem a poesia, tem os textos dramatúrgicos maravilhosos, tem os romances, tem tudo, que são já a concretização da palavra, que é um quase nada, mas que nos leva a uma condição de, número 1, existirmos. Que eu só existo perante o outro e os outros, e vice-versa. E número 2, a partir dessa constatação de que nós existimos, nós também temos a constatação de que somos cidadãos, e aí já estamos falando de sociedade. E número 3, se nós estamos falando de cidadão, nós estamos falando também de algo tão caro dos dias de hoje, que é a democracia.
que é ter o direito de existir, como nós devemos existir ou queremos existir. Isso tudo é a palavra. No início era o verbo, né? Se eu fosse citar um dos livros mais importantes da humanidade, que é o Antigo Testamento, a Torá, olha, ali nós temos exatamente isso tudo que a gente está falando agora. É a partir destas palavras que nós conseguimos nos refletir nos outros e nos sentirmos também um pouco aquilo que os outros são. Aí o sentimento de empatia, o sentimento muito além de tolerância, realmente querer o outro. É o conceito de transculturalidade isso. É você, na verdade, ser nesse diálogo das palavras, você conseguir preencher as suas próprias lacunas com as palavras dos outros, ou seja, com os sentimentos dos outros, ou seja, com os símbolos dos outros, ou seja, com a sociedade, com o ser cidadão. Porque cidadania, se a gente fosse fazer aqui uma teoria, são vários os filósofos e os cientistas políticos e sociólogos que falaram sobre a liberdade, que falaram sobre a democracia, que falaram sobre o liberalismo, né? O liberalismo econômico, que é diferente do liberalismo social, vamos dizer assim, que vem com o John Stuart Mill no Da Liberdade, que é uma maravilha de humanidade que ele pinta ali. E hoje nós estamos de novo nesse, do meu ponto de vista, nessa encruzilhada de entender quais palavras e como produzir essas palavras mentalmente e, eventualmente, também escritas, também faladas, como nós estamos fazendo aqui agora. Porque é isso, é somente isso que nos torna existentes e, por isso mesmo, nos torna, na coletividade, uma sociedade e, no sentido dessa liberdade sobre a qual eu falei agora, de John Stuart Mill, a democracia. Então, não significa, em hipótese alguma, que meus textos sejam políticos. Mas todo texto é político, na verdade. Não existe a política, esse discurso todo de que a política não existe. De que a política não existe. Não, tudo é político. E isso é bonito. Isso não é um erro. Isso não isso de forma alguma é algo para se menosprezar. É assim que nós conseguimos desenvolver e nascer como sociedade. Antes disso vem quase nada. E quase nada é a sociedade. Lucas. Quem faz isso tudo é a palavra. Sim, e você mencionou agora há pouco a sua saúde. E em 2019, quando te ouço pela primeira vez, de lá para cá, a gente está falando aí de 6 anos, e nós nos deslocamos do tempo e no espaço a partir das nossas observações e a partir das nossas experiências, né? Somos exatamente o que vivemos, o que sentimos, enfim. Como é que você, nesses últimos anos e nesse momento, como é que você tem refletido sobre esse seu lugar observador, sobre esse seu lugar no tempo e no espaço, a partir das dificuldades e a partir, enfim, dos seus novos desafios? Como é que você se desloca no tempo daquele Lucas que conheci em 2019, daquele poeta já numa mensagem de trabalho tão simples, mas de um jeito tão poético mesmo, de lidar com uma questão objetiva, muito, muito clara? Como é que você hoje, nesse tempo, nesse momento, tem lidado com os seus desafios? Olha, eu volto mais uma vez a falar. Só através de colocar estacas no caminho,
sabendo que aquela estaca ela vai passar pelo tempo, e a força está sempre no coletivo. Ela está inexoravelmente no coletivo. Ou seja, nós temos que entender até mesmo, e é muito difícil fazer esse exercício, a intolerância. E isso é quase impossível. Isso é quase impossível, mas é com o Sempre um Papo, é com os festivais, é com as manifestações, quaisquer que sejam elas, que nós estamos precisando do toque. Nós estamos precisando, quando eu digo do toque, não é do toque simplesmente de pele, nós também precisamos. Mas nós precisamos do toque, de ser mais abertos e mais sensíveis para os outros, mesmo que os outros sejam a antítese daquilo que nós somos. E nisso eu não falo em apagar a história, eu não falo em refazer a história, eu não falo em tolerar o intolerável, não é isso. Eu parto do pressuposto, quando eu falo isso, tudo que eu estou falando, é que nós estamos, antes e sobretudo, tentando ser humanos. O Ailton Krenak, ele fala muito isso, gente, nós temos uma noção muito estranha do mundo, nós homens ditos brancos, ou seja, os colonizadores, né? Que é o quê? Nós somos apartados da natureza. Então, todo o nosso entendimento cosmogônico e cosmológico é sempre com o ser humano acima de todos os outros. E nós, na verdade, não somos isso, nós somos a natureza. Nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza. E se nós pensarmos dessa maneira, sim, haverá um bicho peçonhento que possa me picar. Não por isso eu vou brigar com a natureza. Não por isso a natureza tem que deixar de existir. Esse Outras Peles, que é o meu próximo livro, ele trata muito disso também, das descobertas que eu tive, na verdade, e descobertas da família toda também, de que nós somos de descendentes do Krenak, que estavam em Conceição do Cerro, atual Conceição do Mato Dentro. Ela se chamava Anira, que era avó de Zenaide, que era a esposa de Alfonso de Guimarães. E, ao mesmo tempo, existem diversos estudos agora que mostram um branqueamento de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães não era branco. Um homem branco, ele era um homem mulato. E em nenhum lugar a gente encontra isso. Por que isso aconteceu? Porque nós nos desconectamos, antes, sobretudo, desse conceito que eu acho o melhor conceito e que não concerne a metafísica, o de sermos natureza. Nós somos da natureza. Então, é difícil, é complicado. Todos que estão aqui escutando ou revendo esse vídeo vão pensar nas suas próprias experiências, nos próprios casos individuais, nas próprias intolerâncias que nós vivemos. Agora, tem uma coisa, nós todos somos guardiões daquilo que nós construímos. Nós temos que lembrar disso também. Então, nós somos guardiões da natureza, porque nós construímos e somos construídos pela natureza, uma vez que nós somos natureza, mas também nós temos que ter muito cuidado e muita atenção nesses momentos atuais em que pipocam guerras o tempo todo. Falar da minha questão de saúde se torna ridículo, porque o planeta está muito doente. E nós temos, sim, como respirar, apesar disso tudo. A gente só tem como respirar se a gente se permitir respirar. E para a gente se permitir respirar, nós temos que ter
uma compreensão que vai bastante além, mas que ao mesmo tempo entenda que nós somos sim guardiões que criamos. As próprias instituições nada mais são do que personas, do que máscaras, do que estruturas de madeira, em que nós temos que ali trabalhar o tempo inteiro, uma machadadinha por vez, não deixar que cupins estraguem aquela superestrutura que são as nossas instituições. Não é porque elas são as nossas instituições, é porque elas permitem até que nós estejamos aqui hoje. Por um fato de existir. Mais uma vez, a instituição é um símbolo. Claro que ela tem dentro dela as suas ações, mas que símbolo é esse que ela carrega na atualidade? É isso? Qual é o significado deste símbolo na atualidade? E o que podemos fazer para isso? Do meu ponto de vista, e com a minha formação e com a minha experiência, estou apto em fazer isso por meio da arte. É aquela mesma arte em que se briga, em que se tem aquele 1% que nunca nós alcançamos, constitucional, mas que ao mesmo tempo é aquele 1% que fez com que a França se tornasse, desde Jacques Maritain, depois com Jacques Lang, etc., os ministros da cultura que ali apareceram logo no início, pós-guerra, e que falaram, nós temos um país completamente desunido. Nós temos um país em frangalhos. Como nós vamos fazer isso? Aí deu a ideia. Em cada cidade há de haver um teatro e uma biblioteca. Foi assim que tudo começou. Não foi com os grandes monumentos, porque esses vieram do passado. Então, o que nos permite existir em harmonia, e harmonia não significa estar o tempo inteiro sendo consensual, o dissenso também faz parte do exercício democrático e do exercício existencial. Eu me nego muitas vezes, se a gente estivesse numa poltrona, num divã psicanalítico, nós todos nos negamos muitas vezes, nós todos nos escondemos muitas vezes, consciente ou inconscientemente. Do mesmo modo que nós precisamos entender essas roldanas, essas engrenagens todas, entender que elas não são de uma pessoa, ou de 2, ou de 10. Elas participam da vida social. E se a gente está falando social, societas, nós estamos falando de seres humanos em conjunto. Então, nós estamos falando, no final das contas, quando a gente fala de instituição, a gente pode também chegar a uma conclusão de que a instituição nada mais é também do que natureza, do que a própria natureza. Por isso ela tem que ser aguada, por isso ela tem que ser regada, por isso ela tem que ser cuidada. Porque é a partir disso que nós temos um bem-estar próprio. E isso tudo, quando a gente fala de instituição, quando a gente fala do que nós estamos falando, não há nada disso com as palavras, sem as palavras, mesmo que elas sejam quase nada. Ou seja, a gente pode não nem sequer perceber que as próprias instituições são feitas de palavras. As próprias instituições são feitas de linguagem. E quanto mais nós conseguimos elaborar essa linguagem, isso significa sempre uma relação consigo mesmo, com os outros e com o próprio mundo. Quanto mais a gente conseguir elaborar isso, mais nós teremos menos arestas sobre o diferente. O diferente, ele não é diferente. O diferente é a natureza. Ora, existe um problema que o filósofo Wittgenstein falou lá no início, e vou falar rapidamente. Existe um problema fulcral, inicial, em toda a nossa existência científica e racional. 1 mais 1 é igual a 2. Isso tudo foi pensado a partir da natureza, da observação empírica da natureza. Agora, você tem como pegar um grão de areia e outro grão de areia e os dois serem efetivamente iguais?
para você colocar 1 mais 1 que é igual a 2 grãos de areia idênticos? Isso não existe. Todos os grãos de areia são diferentes. São absolutamente diferentes na sua constituição, no seu formato, em tudo. Como nós. Então, brigar pela liberdade é brigar pela natureza. É brigar. E a natureza ela é completamente diversificada. Ela não é nem X nem Y. E por isso mesmo a gente tem que respeitar o pensamento contrário. Porque ele também existe. Se ele existe, é porque ele também está na natureza. Ele é a natureza. Existe uma diferença entre respeitar, entre aceitar, entre concordar. E aí, em vida societária, tudo isso é mais complexo. Nós temos que entender o que, de fato, é o bem comum. O bem comum é a natureza, ou seja, somos nós mesmos. Muito mais do que os prédios e edifícios e escadarias infinitas, como a de Murilo Rubião, é muito mais do que isso. E, ao mesmo tempo, é muito simples. É a natureza. A natureza é a natureza. Isso tudo que nós falamos hoje em dia, sobre os problemas que ocorrem no mundo, sobre os problemas que ocorrem no Brasil, eles são da natureza. E aí o que falta? Isso é a falta. E isso a gente constata aí, no primeiro lugar, uma unidade. É verdade. Mas a partir da unidade vem o dissenso, não o consenso. Que eu vejo o outro diferente, porque eu tenho uma opinião diferente do outro. Que eu vivo diferentemente do outro. Aí é que a gente tem que estar com os ouvidos bem abertos para escutar muito mais do que falar, para absorver de maneira gentil, quase afetuosa, a diferença, ou seja, o dissenso, para que partes daquilo que é um dissenso completem as lacunas que eu possuo, que você possui, que todos nós possuímos. E aí a gente começa a preencher existencialmente a nossa própria condição humana. Eu penso dessa maneira, gente. A gente está vivendo um tempo de intolerâncias agudas assim e que se revelam das formas mais absurdas em família, entre amigos, entre a sociedade. A gente está vivendo realmente momentos muito, muito difíceis assim. E eu fico me perguntando, Lucas, que exercício do silêncio e que exercício complementar, que exercício entre os diferentes a gente poderia fazer para melhorar as nossas relações de afeto? Você, como eu, esteve como um agente público representando, e naquele momento, um determinado ideal, um determinado projeto de governo. Independente deste ou daquele partido, ou desta ou daquela tendência, você, como eu, certamente participou ou esteve envolvido em conversas que não representavam a realidade e que pareciam, muitas vezes, apenas se opor pela própria oposição. Como um poeta, pensador, gestor público, atento às questões da comunidade, atento às questões que são comuns, que exercício a gente poderia sugerir como reflexão, ou como nós poderíamos refletir, ou como nós poderíamos nos ajudar, de algum modo, como nós poderíamos contribuir para que este ou aquele amigo que temos e que está aí tocado, atravessado por uma irrealidade, pela oposição, pela ideia de oposição, simplesmente, para que as coisas sejam um pouco mais justas e mais assertivas, é a palavra que me vem. Assertividade. Olha, dificílima a sua pergunta, e eu penso que ela só pode ser respondida se houver no mínimo 2 pessoas na sala. Ou seja,
a primeira coisa é não saber escutar, é querer escutar e dialogar. Ocorre, como você disse, nós temos na sociedade essa questão de ser oposição, pronto, acabou, não quero nem saber, etc. Aí nós estamos falando coisas do arco da velha, como Paulo Freire já falava. Falta também a formação. E por isso eu volto novamente à literatura como visão de mundo e diálogo com o mundo. Um mundo que não existe. Olha, a partir de um mundo que não existe, que é aquele que está no livro, ficcional ou não ficcional, ele a priori ele não existe. Ele é somente um registro. Então, você consegue elaborar a si mesmo, consiga elaborar depois com a sociedade ou com outro opositor. E isso é algo substancial. Ao mesmo tempo, nós temos que ter travas efetivamente institucionais. Por conta exatamente da falta de informação que nós temos todos. E aí, nesse momento, não é nem o juiz, ou seja, esse terceiro imparcial, ou o totem indígena para o qual você se refere e para quem você demanda aquilo que precisa para o bem da sua aldeia, não é nem o totem e nem o juiz, somos nós, no resto do chão, no chão, que temos que desenvolver a capacidade de continuar a nossa existência. Eu acho que a maior resistência, ou essa palavra que todo mundo fala muito hoje em dia, resiliência, que nós temos que ter, é a de estar com o outro, é de não fugir do outro. É somente assim, Jefferson, que eu observo isso. Agora, as artes, elas tocam. Eu gosto muito de ir a shows, a teatros, etc., em locais realmente daquele que a gente chama de espetáculo. Eu falo isso porque eu não gosto muito da palavra espetáculo, porque tira tudo que, na verdade, existe de cultura propriamente dita. Mas, enfim, eu gosto muito de ir num teatro, num show, etc. E ali é incrível como nós conseguimos ver uma união muito maior. Disparidades absolutas, convivendo no mesmo lugar. Por que é que, então, a gente não consegue sair de um teatro, a gente não consegue sair de uma ágora qualquer e continuar a estar em harmonia? Porque nos falta, na nossa formação, a capacidade de estar o tempo todo em diálogo consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Aquilo que a psicanálise vai chamar de clivagens ou de traumas, tudo isso nos faz nos afastar uns dos outros. E até de si mesmo. O grande problema que ocorre hoje no mundo, e aqui no Brasil, a meu ver, são as pessoas se afastando delas mesmas. Ou seja, não conseguindo dialogar consigo mesmo. E isso só se faz quando se quer. Não é algo que você tem como infligir em alguém. A religião pode trazer isso? Pode. A academia pode trazer isso? Pode. Aliás, pode e deve para ambas. O ambiente profissional pode trazer? Pode, poderia e deveria. Vou colocar no condicional. Mas o que falta, de fato, é a gente escutar a si mesmo. Porque quando a gente escuta a si mesmo, a gente se entende muito frágil e pleno de lacunas. E como eu preencho essas lacunas?
partir do outro, a partir do exterior. Não importa quem seja esse outro e quem seja esse exterior. Isso nada mais é do que um desenvolvimento meu de raciocínio, mas que já é tão fundante em tanta gente que passou pelo planeta, mas que precisa o tempo todo ser ratificado, lembrado, porque a partir disso é que a gente vai ter interesse no outro. É a partir do momento em que a gente conversa consigo mesmo, a gente aceita isso, que é o mais difícil, é conversar consigo mesmo, que a gente vai conseguir conversar com o outro. De modo que, na sua pergunta de base, como fazer com essas pessoas que são oposição pelo simples fato de serem opositores? Olha, é uma situação muito, e sobretudo na gestão pública, você sabe muito bem, é muito mais delicado, muito mais intrincado, e é mal compreendido quando um gestor público tenta se aproximar de outro gestor público para o diálogo. Não o diálogo meramente institucional. Ele é institucional na medida em que nós estamos exercendo uma atividade pública. Mas ele é também simplesmente capacidade, quando a gente entra nesse diálogo, quando esse opositor entra em contato comigo, e aí nós conseguimos dialogar o mínimo que seja, nós começamos, número 1, a existir um para o outro. E a partir disso, não é obrigá-lo a alguma coisa, porque normalmente há uma espécie de cicatriz enorme na intolerância, que faz com que a gente não consiga dar o segundo passo. Mas ainda assim, mesmo sendo difícil, o relevante e o importante, e isso vai para tudo, pelo menos no mundo democrático, que está longe de ser uma democracia plena, aqui em qualquer lugar, é a capacidade de nós insistirmos com o opositor. E insistir com o opositor não é insistir pela minha posição, é insistir pela minha audição. Ou seja, eu quero insistir com o meu opositor para que eu o escute. Porque são jogos de linguagem diferentes, como diria também Wittgenstein. Então, você tem que compreender. O grego nos fala com o português, é como se fossem duas linguagens diferentes e que você não consegue, que um está falando uma língua, o outro está falando outra, e você não consegue entender. São jogos de linguagens diferentes. Então, o primeiro passo que eu diria para responder essa sua pergunta é escutar. Insistir na permanência do opositor, insistir. Ele pode não querer saber da gente, mas insistir para que nós possamos, em seguida, entender o jogo de linguagem dele. Ou seja, desse opositor, ou dessa ideia opositora. Insistir para que a gente ouça. E aí, a partir daí, a gente começa a compreender também o jogo de linguagem que o opositor ou a oposição trabalha e desenvolve. E a partir daí, nós começamos a poder entrar no mundo deles. Não para sermos absorvidos pelo mundo deles. Não é a ideia antropofágica aqui, no caso. É uma ideia transcultural, ou seja, de ser absorvido no sentido de entrar no mundo deles, porque aí sim nós teremos capacidade de fala. De ser, não só de fala, mas de ser ouvido. Porque de fala muitas vezes nós temos. Agora, nós somos ouvidos? E de que maneira nós somos ouvidos? Somente entendendo que os jogos de linguagem são diferentes e que nós precisamos nos obrigar a ficar com os ouvidos abertos para escutar muito mais do que falar, até o momento em que nós consigamos entender o que é essa estrutura de linguagem na qual o opositor se encontra.
E a partir disso, com as ferramentas devidamente trocadas, poder, talvez, desenvolver um pensamento que não é, talvez, nem o meu, nem o seu, ou seja, nem o meu, nem do opositor, mas que seja algo que nos faça seguir adiante, tanto nas relações pessoais, como, sobretudo, na gestão pública, nesse mundo tão fendido e obscuro no qual nós vivemos todos. É muito, muito, muito o que pensar, mesmo, não é? Essa questão da escuta e do diálogo, e você traz isso aí tão, tão bem. Eu queria também tomar liberdade, eu amo amarrar o corpo na lua, amo. Esse é o último que veio, e ele é muito para mim, muito caro, porque ele ele foi escrito antes de eu perder as minhas condições. Aliás, esse também que vai ser publicado agora, em julho, também foi antes de eu ter perdido as condições básicas de ler e escrever. E aí, se me permite, em torno daquele lago, quando você fala de que a realidade somos nós, você termina dizendo que a realidade somos nós. Eu queria tomar a liberdade aqui de ler também na página 75, em torno daquele lago, que você escreve: ao seu redor, a única água eram lágrimas, mas não reais. Era apenas pena de ave no ar, um esfregar perto do nariz e gotas, como uma propaganda sentimental, apelo a um produto para o amor eterno, jingle dramático, mas intangível, trivial, como toda travessia, desencontrado como toda despedida, alado como toda vontade contida, quebrado como toda queda, e suas fraturas, falas altas, depois de tomar algumas, o filho ao lado e a vontade de conter o lago com as mãos, madrugadas mergulhadas em sonhos, Exu e gargalhadas, a vida é breve, tanto quanto basta. Ao seu redor, a única água corrente é a que criamos juntos no rio real, que une estrelas e folhas. A realidade somos nós. É dos poemas mais lindos que eu já li. Quero te agradecer imensamente por esse poema. Imensamente por esse poema. E é incrível, assim, porque, de fato, a poesia diz muito mais sobre nós do que sobre quem escreve. Eu fico tentando entender isso, assim. A poesia não se explica, aprendi isso muito cedo, que não se explica a poesia. Ela é o que é e pronto. E muitas vezes ela diz muito mais sobre quem está lendo do que sobre quem disse, sobre quem escreveu. E como se dá esse encontro, e como você, Lucas, percebe o encontro da sua poesia com a dos seus leitores? Sei que você... enfim, eu queria entender um pouco isso em você. Como é que você compreende pelos acessos e pelos contatos e por você mesmo nas suas reflexões de como você chega e como você atravessa os seus leitores? Eu não sei como eu atravesso os meus leitores. Eu vou falar como Humberto Eco falava, aquela famosa teoria da obra aberta. Existem tantos autores quantos leitores existem para uma determinada obra. Então, isso significa que a poesia atravessa os leitores das mais inimagináveis formas. O leitor, o escritor o escritor em si é um ser solitário no seu labor. Mas ele é um ser de linguagem e também comunicante. Por isso ele produz, por isso ele publica, senão não publicava. E aí, a partir daí, são maravilhas absolutas que eu já recebi. Só existe realmente razão para mim, tudo,
a partir da poesia, mas nesse sentido mais alargado, como nós falamos e também por conta de ser uma poesia que consegue, de alguma maneira, chegar ao outro e eventualmente, mas muito eventualmente, chega no escritor de novo, chega por crítica, isso chega muito. Aqueles leitores mais especializados, etc., isso tem muito. Mas o que me interessa mais mesmo é o leitor. Ou seja, sou eu, você, qualquer um, etc. Não é o especializado que me interessa. É ótimo ver o que se compreende da sua própria escrita a partir dos olhos de alguém que você admira e que tem muito mais experiência do que você. Mas o que faz a poesia, o que faz o diálogo, é aquilo que está na minha mente, aquilo que eu projeto da mente e o que mentalmente, não é pelas palavras aqui somente, é porque é absorvido pelo outro. E olha, eu acho, é difícil falar, mas eu acho que tem um jardim bonito que tem sido plantado ao longo desse tempo por esses leitores e leitoras. É um jardim bonito, é um jardim como toda a natureza, muito diferente, com dissensos e consensos, ou seja, nada foge dessa lógica humana, melhor dizendo, lógica da natureza. Mas eu penso que a minha caminhada, se na literatura, na poesia em específico, e no ensaio, os ensaios foram publicados todos, né, na França. Eu penso que nessa caminhada, se tivesse que parar agora a caminhada por qualquer motivo, ela tem, se ela já não é um jardim, ela tem sementes aí para um dia, quem sabe, cair uma grande tempestade, ser revolvida da terra, ser protegida do sol e de repente acontecer algo. Agora, uma coisa é certa, eu não escrevo, o meu autismo não chega ao ponto de eu escrever para ninguém. Eu escrevo, eu não escrevo para o outro, eu não escrevo pensando no outro, hipótese alguma. Eu não escrevo pensando quantos aplausos eu terei no dia do início do espetáculo. Isso não existe. Não tem a menor possibilidade. Agora, depois que o poema vira livro, depois que o livro vai para as estantes, vai para o mercado, vai para os jornais, aí é que aparecem que podem aparecer essas sementes. As sementes obviamente, não são minhas. Essas sementes, todas elas, inexoravelmente, quaisquer que sejam elas, são criação dos leitores que também são criadores. Dessa maneira que eu observo a minha escrita perpassando pelos corpos, ou seja, pelos leitores, como um vento, ou uma brisa, sei lá, mas que consiga, de alguma maneira, revolver a nossa terra úmida interna para que um pedacinho de vida que estivesse lá escondido possa, de repente, reaparecer. E reaparecer criando qualquer outra coisa que não seja o que já está criado. Porque nós somos todos diferentes e por isso mesmo nós somos todos iguais. Que é o
limite do 360 graus e do 0 graus, que se comunicam no final. E naturalmente, né, essa abertura que você se dá à sua escrita percebe-se pelo modo como você trata todas as coisas, os silêncios entre poemas, de que não há mesmo a preocupação com esse outro ou esse lugar, porque senão você estaria negando o seu poder e a sua observação e tudo que você sente, não é? Porque você escreve com as ferramentas que você tem, que são as experiências e que são as suas vivências e o seu modo de perceber tudo que acontece perto, tudo que está perto de você e tudo que está longe de você, mas são essas suas impressões. E como leitor, eu tenho que te dizer que é isso que me interessa. Assim, como leitor, o que me interessa é você sem filtro nesse lugar mesmo da escrita. Quando eu leio você dentro dos metrôs de Paris, quando eu vejo, né, uma crônica, um recorte daquele tempo, dos seus momentos em França, mas é muito bom, né? Tá aqui né? Em exílio, isso está, né, tá muito, muito presente desse seu modo de como cronista também, um poeta, cronista, observador, né, nesse lugar da prosa, do que você vive. Porque é isso, né? Porque, na verdade, eu acho que isso já é algo que vem de lá de trás, já é secular, mas que cada vez mais se desenvolve, que é parar de querer olhar as estrelas e refletir sobre as estrelas. Não. É falar das coisas do dia, é refletir, e obviamente que é uma reflexão que acaba se tornando mais ampliada, a partir exatamente daquela visão das botas de Van Gogh, que mostra muito além do que a técnica de Van Gogh. O que ela reflete, Heidegger já dizia isso também, reflete a poeira do chão. E eu acho que é isso, eu acho que eu sou herdeiro dos imensos e maravilhosos poetas da poeira no chão. É deles que eu me sinto herdeiro. E dá para dizer que o poeta, de algum modo, tudo nele é muito mais. A alegria nele ela é imensa demais, a dor nele também é imensa demais. Dá para dizer que existe um avanço exponencial, assim, que de fato as coisas têm uma outra dimensão. Como é que você percebe isso? Ou você acha que não, que elas têm a medida justa do que são? Falar sobre a medida justa do que são é a gente falar sobre essência, coisa que eu prefiro me afastar, porque eu duvido muito de alguém que alcance o essencial. Então, eu acho que não do meu ponto de vista, pelo menos, o poeta não é aquele que sente mais, aquele que sofre mais, etc, etc. Mas é aquele que tem uma visão de mundo específica e que consegue, a partir dessa visão de mundo, por ela ser tão específica, ele consegue se comunicar com o outro. Porque, por mais trivial que seja o objeto de um poema, é a visão de mundo, é o que nos atira, nos atrai para aquele poema ou para aquele escritor. Porque ali existe algo que era meu e eu não sabia. Quantas vezes, milhões, milhares, não sei, de vezes, que eu leio, quando eu podia ler tranquilamente, etc., e falava assim, gente, mas isso é meu. Por isso eu falo, do mesmo modo
que você me perguntou sobre a questão do opositor, como fazer com o opositor, e que nós temos que também saber entrar no jogo de linguagem dele, conhecer o jogo de linguagem, entrar naquilo dali para poder ter a escuta também dele, porque no primeiro momento a gente tem que escutar mesmo. Da mesma maneira, nesse sentido, nós somos impelidos, eu sou impelido, eu não vou falar no plural, eu sou absorvido por aquilo como se fosse meu, como se fosse a minha própria existência. E é aí que aparece a empatia, e é aí que aparece a relação, é aí que aparece aquilo que eu considero mais real do que a realidade, que é aquilo que está invisível e que é o que existe entre os nossos corpos, que são os sentimentos, que são os pensamentos. E é a partir disso tudo, dessa dialógica, é que a literatura, aí eu vou falar nem do poema, da literatura, tem esse papel absolutamente imprescindível para nós nos tornarmos humanos, para nós nos conhecermos natureza e para nós cuidarmos, como de nossa casa, daquilo que a humanidade criou ao longo do tempo. Cuidar significa um cuidado de si, como diria Michel Foucault, souci de soi. É um cuidado de si, mas é um cuidado também da instituição, do outro. É isso o que gera, do meu ponto de vista, a literatura, não somente como obra de arte, mas também com a sua função social e a sua função política. Porque, como eu disse, não há nada que não seja político, não há nada que não seja social. Então, na medida que a gente desenvolver essas capacidades adormecidas que todo mundo tem, que é o primeiro, o da leitura, do acesso a. Começa por aí, né? Ter acesso a. Depois da leitura, a leitura que vira reflexão, a reflexão que vira uma conversa, a conversa que vira um diálogo, o diálogo que vira uma discussão, a discussão que se chega num bom termo ou num mau termo. É isso que fortalece, na verdade, aquilo que depois a gente, ao longo da história humana, construiu como instituição. E aí é que nós fortalecemos as instituições. Ou seja, a literatura, para mim, é a grande chave que consegue abrir as portas de todos os mundos, de todas as diversidades e pluralidades, que não te obriga em hipótese alguma a pensar de X ou Y forma. Daí vem aquela coisa do eco, que existem tantos autores quanto leitores existirem, mas que aí a gente consegue, de fato, viver aquilo que é uma sombra de democracia, porque na filosofia do direito estuda-se muito sobre a questão do direito em si, da democracia, etc. Mas aquilo que nós temos é muito precioso. Pode não ser a perfeição, mas exigir a perfeição de uma instituição que é construída pela natureza, que também não é perfeita nesse aspecto, que tem seus troncos muito fortes e seus galhos muito fracos, aí é que a gente consegue entender a relevância, até mesmo solene, desses espaços de poder. Porque quando a gente fala de instituição, inexoravelmente nós estamos falando de espaços de poder. Pode ser uma ONG, uma OCIP, pode ser um governo, pode ser o país, pode ser um tribunal, pode ser o Congresso, pode ser a Assembleia, não importa. Mas é aí que a gente consegue realmente fortalecer aqueles
não é aqueles. A gente consegue fortalecer a ideia imprescindível de lutarmos para continuarmos a poder falar e ser quem somos, entendendo que nós nem somos e nem falamos a perfeição, e tampouco as instituições também são perfeitas. Mas que nós temos, a partir desse momento, a capacidade, a obrigação de lutar e a capacidade de construir dia a dia, mesmo que ande passo para frente, passo para trás, essa história toda, é assim, somente assim, que a gente consegue transformar essa sombra democrática, essa sombra institucional, em algo que seja mais aparente, mais visível, talvez inicialmente como uma pincelada de aquarela muito clara, até se tornar um óleo sobre tela e depois poder se tornar, inclusive, uma Amilcar de Castro, com as suas esculturas em ferro. E aí, lembrando Drummond, nós temos ferro no nosso corpo. Ou seja, até nós alcançarmos a gente mesmo, o próprio ser humano. Não há milagres, mas há possibilidades lindas da gente poder desenvolver isso. E, do meu ponto de vista, e não porque eu seja escritor, e porque tenha vindo de 400 anos de escrita, de escritores, mas por observação de mundo, de mundos, no caso de outras culturas, de outros países por onde passei, por onde vivi, etc., não há outra chave melhor para a democracia do que a própria literatura. Então, e a literatura, diga-se de passagem, ela abrange, você como dramaturgo, você sabe disso, é a partir também de papéis, mesmo se você for do teatro oficina ou lá com o Zé Celso, etc., mesmo que haja a possibilidade da intuição aparecer antes mesmo do texto, o texto está lá. As ideias estão lá. A boa montagem vem de uma boa, antes, sobretudo, de uma boa leitura. E depois disso, de uma excelente comunicação com os participantes daquela peça. Com um grau absoluto de necessidade de escutar a interpretação do outro e moldar a partir da interpretação do outro sem fazer com que aquela interpretação seja perdida. A vida é isso. E a literatura, por isso mesmo, do meu ponto de vista, é o ponto fundamental hoje democrático. Nós tivemos no Brasil uma época dos grandes festivais de música, com aquela turma da pesada toda aparecendo, iniciozinho ali dos 60 para os 70 até 76, que foi a última, se não me engano, aparecendo a turma toda aqui do Clube da Esquina, da Tropicália, Chico Buarque, bom, todo mundo aparecendo, e aquilo fez aquela geração respirar e dialogar, mesmo com dissensos. Chegamos inclusive a conseguir, mesmo que por meio de muita barganha, voltar a ter um Estado democrático de direito. Ora, hoje, são os festivais literários, são os festivais do Afonso, que é um lutador, é quase o mito de Sísifo ele mesmo, subindo a montanha com uma pedra nas costas, e aí a pedra cai, volta e sobe, volta e sobe. Isso não é todo ano, não, é todo dia, todo segundo. Mas ele é um instrumento, ele é a capacidade que a humanidade teve de sintetizar o nosso senso de democracia. São pessoas raras que aparecem no mundo.
Não é pelos títulos que a gente vê isso. É pela ação, pela reflexão. A reflexão também é uma ação, mas que ela seja pública e que ela seja nua, que ela seja transparente. E que nunca coloquemos ninguém em estado de assunto preto. Ou seja, cego dos olhos e cantando, como diria na música de Luiz Gonzaga. Que deixemos sempre que os outros também enxerguem, que nós todos possamos enxergar para poder falar das dores e delícias, claro. Lucas, eu quero te agradecer imensamente a generosidade desse tempo hoje aqui comigo, com todos nós que estamos aqui, com quem está acompanhando a gente. Te agradeço mesmo, de coração. Espero reencontrá-lo muito em breve. E é isso. Deixo esse espaço para suas considerações finais aí desse nosso encontro. Se nossos espectadores, quem está aqui com a gente agora, quiser acessar os seus livros, aonde poderia encontrá-los, como poderia entrar em contato com você aí por meio das redes sociais. Essa hora, esse tempo é seu para a gente finalizar. Eu não tenho nem muito mais o que falar, eu tenho que agradecer. Eu descobri nos últimos anos que o agradecimento é uma força vital extraordinária. E que também cada segundo é de uma relevância absoluta. E se há pessoas que verão ou que veem este nosso bate-papo, que maravilha viver, honestamente. E aí, retomando e repensando um poema, esse verso foi sonhado de fato. O poema chama Poema Sonhado, e o primeiro verso, que se repete ao longo do poema, mas eu não vou citá-lo inteiro, que é de Alfonso de Guimarães Filho, o modernista, que é: se não for pela poesia, como crer na eternidade? Pensar o que é essa poesia. Não o que é a eternidade, mas o que é a poesia. Eu acho que se a gente entender e interpretar isso de uma forma gentil, aí sim a gente conseguiu fazer alguma coisa. Enfim, aqui tem os meus livros. Esse daqui é pela editora, é o Amarrar o Corpo na Lua, editora Sete Letras. Encontra certamente nas livrarias de Belo Horizonte, encontra no eixo Rio-São Paulo, mas também, obviamente, encontra-se no site da própria editora, na Amazon, etc. Esse daqui é o Exílio Lago das Incertezas, que eu fiz questão na publicação, que veio depois da de Paris, da França. Inclusive, eu considero dois livros diferentes, porque eu, obviamente, fiz modificações, e ele tem um formatinho de um Moleskine, e esse daqui também, pelos sites, esse daqui veio pela Rede Relicário. Esse é o meu primeiro. Vendido até hoje, tem um poema Dulcineia, que é muito falado. Eu tive grandes presentes nesses anos, com a fala de poemas meus pelo Antônio Fagundes, pela Tônia Lombardi, Júlia Lemertz, que fez um livro falado inteirinho, Denise Stocas, com a Alessandra Maestrini, morrendo de medo, Vitor Miranda, que é um outro poeta sensacional de São Paulo, José Inácio Vieira, que hoje mora na Bahia. Enfim, muita gente. E aqui é o primeiro livro, Sete Letras também, encontra no site das Sete Letras e também em livrarias eixo Rio-São Paulo. Mais Rio-São Paulo do que Minas Gerais e Belo Horizonte, onde eu vivo. Esse daqui é da Azougue Editorial, do Sérgio Pon, que é muito bonito.
trabalho que, para a linguagem, é um trabalho bem mais experimental, que é o 33,333 Conexões Bilaterais, que são 33 poemas e 33 pinturas do artista plástico mineiro Fernando Pacheco, com o prefácio do Milton Nascimento e do Cláudio Willer, do imenso Cláudio Willer, de São Paulo, da geração Novíssimos, junto com Roberto Piva, etc., que nos deixou não tem muito tempo, mas que escreveu aqui também. E, por fim, aí é mais fácil pela Amazon ou pela própria Harmattan. Em francês, Michel Foucault e a Dignidade Humana, em que eu trato exatamente do diferente, dos anormais, ou seja, tudo aquilo que é considerado anormal, diferente, etc., tudo aquilo sobre o que nós falávamos, como que nós poderíamos trabalhar a partir disso na sociedade e como a sociedade já trabalha essas questões nos seus textos jurídicos ou convenções internacionais. E tem esse daqui, que é o Exil, Le Lac des Incertitudes, que é bilíngue, que é o Exílio, o Lago das Incertezas, pela Harmattan. E esse daqui, que é a escrita poética como patrimônio imaterial da humanidade. É aqui que eu trabalho muito sobre a poesia realmente em si, fazer poético. Faço uma análise exatamente da prosopopeia, dos diversos tipos de prosopopeia que o ser humano foi desenvolvendo ao longo da história, até chegar à prosopopeia poética, propriamente dita. Há também aqui um pouco de gestão pública, bastante de gestão pública, e há, sobretudo, o casamento da letra de música com a poesia. Porque nós temos, ao longo da história, uma separação que não existia, e temos agora, temos há muito tempo. O Leminski já falava que não, era poesia e pronto, acabou. Mas hoje nós temos, normalmente, uma ideia de que letra de música é uma coisa, poesia é outra, e poema é outra coisa. Fraternalmente, eu discordo do meu amigo Fernando Brant, numa conversa que nós tivemos, e que ele falava que, Lucas, mas não é a mesma coisa, são primos, mas não é a mesma coisa. Sim, se você tem a análise de que somos seres de linguagem e de que nós estamos apresentando ao mundo uma possibilidade de diálogo que é poético, ou seja, tem uma estrutura poética, mas que tem sim a melodia e o silêncio dentro da melodia como cama. Mas nós temos que parar de minimizar. Esse o grande. A Lilia Schwartz, quando ela tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ela falou: o nosso poeta Gilberto Gil, que o Gil já estava lá na Academia Brasileira, e ela falou: o nosso poeta Gilberto Gil, é poeta mesmo. Não é poeta porque é vida de poeta, vida de boêmio, que fica olhando para a lua, não tem nada disso, isso está por fora. É porque é poesia, então existe um casamento disso na minha estrutura de raciocínio, até chegar realmente nas convenções, em outros textos, para que se demonstrasse a imprescindibilidade de entendermos a poesia, a escrita poética como patrimônio imaterial da humanidade, incluindo aqui a canção. No estado de Minas Gerais. Eu fiz o recorte de Minas Gerais. Isso também está no site da Harmattan ou na Amazon, etc. E para me acessar, eu estou no Facebook e no Instagram, Lucas Guimarães. A escrita é diferente. É tudo junto,
Me ajuda, o Jefferson. É Lucas Guimarães, né? Pois é. Arroba Lucas Guimarães, sem o tio. Isso, é porque eu não tenho. Não tem AENS. X, tem um N. Tem um Exatamente. N. Depois, onde Isso. não tem o tio, tem o N. Mas a gente isso vai estar escrito aqui também no nosso, né, nesse nosso arquivo, né, nessa nossa imagem. Lucas, muito obrigado mais uma vez. E a quem está vendo a gente, obrigado por estar com a gente mais esse dia, nesse nosso encontro. Quero também sugerir os outros escritores que fazem parte do acervo do Sempre um Papo Virtual. Nós temos dezenas de conversas gravadas aqui. Essa casa, esse espaço está sempre aberto para você. Muito obrigado. Lucas, meu grande abraço e até breve. Até breve, muito breve, eu espero. Obrigado, pessoal.